Olá, boa noite. Hoje eu vou conversar com a Jocely. A Jocely, ela é fisioterapeuta. A doutora Jocely é sócia fundadora da Clínica Sarpo de Fisioterapia. Ela é graduada em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba. É especialista em RPG pelo método Philip Schulchard, difícil de falar, e em reabilitação da dor orofacial pela Universidade Metodista de São Paulo. E a Jo já está aqui, eu vou chamar ela para entrar para a gente conversar agora mesmo. Só aguardando a Jo entrar. Oi, Jo, tudo bem com você? Tudo bem, Maga? Tô com saudades. Essa pandemia não deixa a gente ficar junto, perto. Também tô morrendo de saudade. Eu fico pensando na hora que a gente se encontrar, como vai ser esquisito, porque tá todo mundo evitando muito abraçar e a gente tem muita vontade de abraçar quem a gente gosta. Então, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado e triste, eu acho, um Eu pouco. acho que a gente só tem que encontrar para abraçar. Ignora tudo e abraça e pronto. E abraço, e abraço, e abraço. Ô, Jô, quando começou tudo isso aí, você viu que mandaram parar com tudo. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Sua clínica parou também? Então, foi uma loucura, foi uma coisa muito inesperada. E mesmo a gente sentindo que os tratamentos não podem parar, nós também paramos. A ordem era fique em casa para todos. Um pânico geral, funcionários amedrontados, pacientes amedrontados. Nós não estávamos totalmente seguros do próximo passo a dar. Então, nós paramos por 15 dias. E neste período, nós paramos os atendimentos. E neste período, nos reorganizamos. Refletimos sobre como seria a melhor maneira de prosseguir nas nossas atividades, tendo em vista que também os tratamentos de fisioterapia também são essenciais, é uma atividade essencial, mas nós deveríamos oferecer toda a segurança, e essa foi uma preocupação grande da nossa parte, e conseguimos nos reorganizar em 15 dias para retornar às nossas atividades. Então, todas as medidas de biossegurança, álcool gel, máscara, a máscara de acrílico, luvas para os pacientes e um remanejamento nos agendamentos, espaçamentos de horários. Mas o mais importante foi que nós, então, contactamos os pacientes que já estavam em tratamento e oferecemos a eles um acompanhamento online. E esse foi uma saída que a gente encontrou, né, juntamente com as medidas de biossegurança, para que os pacientes não interrompessem drasticamente o atendimento e perder. Opa, deu uma cortadinha na conexão com a Jo. Probleminha de conexão, mas tá voltando. Peraí, gente, que ela já consegue voltar. Oi? Oi, Jo. Deu uma cortadinha aí, deu um problema de conexão. No que eu estava falando? Para... No que você estava falando, acho que suas últimas frases, aí, suas duas últimas frases, acho que não entrou. Vamos ver. O que eu disse é que, além das medidas de biossegurança, nós implantamos, então, um atendimento online, um Ah, sim, foi acompanhamento, essa parte. uma assessoria online. Então, fazíamos as sessões por vídeo, observávamos os pacientes, adaptação de exercícios em casa, avaliação e algumas coisas foram feitas nesse sentido. Então, eu acho que esse foi um diferencial para dar assistência e para não interromper esse tratamento drasticamente, seria isso.
Hoje as pessoas ficaram com muito medo. Eu vi muita gente que falou: eu não vou no médico a menos que seja imprescindível, eu não vou em clínica, eu não vou fazer exame, eu não vou fazer nada. Mas fisioterapia é muito importante. A pessoa pode regredir muito quando para o tratamento, Jô? Então, o medo é natural porque é uma situação inesperada e de pânico, né? E as informações também elas iam chegando e deixando as pessoas preocupadas, então elas faziam escolhas. Mas em relação a um tratamento de reabilitação, a fisioterapia é um tratamento progressivo e que traz movimentos contínuos. Se tiver cortando alguma coisa, me faz um sinal. Tá tudo ok, tá bom, tá belezinha. Então, o tratamento de fisioterapia ele é progressivo e contínuo, né? Normalmente, os pacientes que nos procuram, eles podem ter um problema que nós chamamos de agudo ou crônico. Normalmente, a maioria dos casos são assim. O que seria um problema agudo? O paciente está com uma dor extrema, ou ele sofreu uma fratura, ou ele perdeu o movimento, ele deu um mau jeito no corpo, ele não consegue se movimentar. E esse paciente, ele começa o tratamento para recuperar, para sair dessa condição. Então, quando ele interrompe, se ele não terminou, se ele não completou o tratamento, alguma dor ainda ficou, alguma inflamação ainda permaneceu. E o que o corpo faz? O corpo se protege da dor e bloqueia aquilo. Pode ser que o paciente fale, não está doendo tanto assim, mas com certeza ele está transmitindo postergando esse problema e transmitindo para outras regiões do corpo. E eu comentei, esse seria o caso... Como se fosse uma compensação. Exatamente. Um lado segura o outro para o outro não ficar doendo. Exatamente. Então, se ele tiver uma outra saída que o paciente vai ter, é tomar analgésicos e anti-inflamatórios. E, na verdade, a interrupção desse processo vai fazer com que ele perca aquilo que ele já tinha recuperado. Porque nós temos aí uma região com dor ou uma região com uma limitação de movimento. Um exemplo que eu gosto de dar é a questão dos ombros. O ombro é uma articulação, não sei se dá para ver aqui. O ombro é uma articulação que tem 3 ossos que funcionam de maneira bem articulados para fazer vários movimentos. O braço levanta, o braço abre, o braço fecha, e o que roda. E o que acontece? Quando você tem dor nessa articulação, é muito fácil você bloquear. Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo. Você protege e não dói. E quando você protege e não tem dor, você acha que está tudo ok. Uma outra coisa, você tem 2 braços, né? Então você começa a usar mais o outro lado. Só que esta articulação, ela tem a proteção que você faz nela, faz com que você perca o movimento e perde muito rápido. Então, eu sempre enfatizo que o problema do ombro tem que tratar rapidamente. E é progressivo e não pode parar. Então, situações, tá bom, teve uma pandemia, tem um pânico geral, teve que ir para casa, então o seu tratamento estava em andamento, o que nós fizemos? Nós demos assistência, continua esse exercício. Mesmo o paciente em tratamento, ele faz tratamento de segunda a sexta, sábado, domingo, faz o exercício em casa. Tem sempre alguma orientação. Então, essa consciência, essa opção... A fisioterapia tem lição de casa, então. Exatamente. Essa opção de ficar em casa, nessa circunstância, ela não te desobriga da responsabilidade da continuidade do tratamento. E um outro caso, que são os pacientes que têm problemas crônicos, então eles estão lá em tratamento, o que seria um problema crônico? Você tem, por exemplo, uma hérnia de disco, você tem uma dor no joelho antiga, que você já sabe que tem, e que você vem convivendo com essa dor, e às vezes ela está melhor, às vezes ela está pior, mas você está em tratamento porque você não quer que esse problema seja agravado.
Então, ele já existe, ele já te traz problemas compensatórios em outras articulações, mas você mantém esse tratamento e a interrupção também de um tratamento de um problema, quando é um problema crônico, facilmente traz sequelas em outras articulações e você vai ter uma complicação aí que precisa ser avaliado até que ponto, né, esse afastamento do seu tratamento é válido, né? E a gente está percebendo agora, como eu disse, nós paramos 15 dias. Então, sempre que fomos procurados, demos assistência aos pacientes, ou online, ou presencial, procurando ajustar a melhor forma para que o paciente tivesse segurança em fazer o tratamento. Mas precisa ser avaliado porque é um tempo muito longo e os problemas não vão embora sozinhos, né? Então, eles precisam de orientação e precisam de cuidados em relação a isso. Ô, Jô, aí, por exemplo, eu estou aqui presa num apartamento de 74 metros quadrados. Não estou saindo de casa, mas tem gente ainda que está pior. Tem gente que mora... Porque aqui é só eu e o Hudson. Tem gente que mora mais gente em casa. E às vezes a pessoa trabalha trancada num cômodo o dia inteiro para não ter contato. Ela não está saindo. Ela anda 2 passos e senta e não anda mais. Aí fica parado mesmo. Quando a gente para, o que acontece com o nosso corpo quando a gente fica assim? Porque ó, eu tenho sentido dor em tudo que é canto. O que está acontecendo com o meu corpo por estar parado? Então, vamos lá. As consequências são inúmeras, né? E até pensando em responder o tipo de público que nós estamos conversando, falar de uma maneira prática o que acontece com o corpo quando você para de movimentar. Basta você perguntar para quem tem hábito de fazer uma atividade física. Se essa pessoa para, ela vai dizer para você, não aguento mais. Sabe, eu estou me sentindo travado, o meu fôlego, eu perdi o fôlego, que mais? Eu perdi o meu tempo, os meus limites. E quando você conversa com alguém que está acostumado a fazer uma atividade física e ele para, ele te relata tudo o que acontece quando você está parado. É só você conversar. Você engorda, você perde a elasticidade, o seu corpo fica lento, o raciocínio, o sono não é mais o mesmo, capacidade respiratória, o fôlego e uma série de coisas assim. Então, tem muita consequência. Mas existe um outro aspecto que, nesse isolamento nosso que me preocupou, são as pessoas que não percebem que estão paradas. E essas pessoas se acomodam. Então, estar parado, fico parado mais um pouco. Você ainda referiu que está com dor no corpo, mas você poderia associar isso ao teu excesso de trabalho ou coisa do tipo. As dores realmente podem aparecer, mas as pessoas, elas param de tal maneira e elas vão ficando assim acomodadas e às vezes vai abaixar o joelho, dói, então você não abaixa mais, arruma uma bengala e puxa as coisas com a bengala. Ou então, se para levantar a dói, então eu já levanto aqui, já apoio num lado só. Que mais? O corpo ele vai fazendo adaptações e você não vai percebendo, e você está ficando acomodado. E essa acomodação é como se fosse uma coisa que te engole. Quando você vê, você não faz mais movimento algum. Exemplo que me ocorreu agora. Meu pescoço não vira para o lado esquerdo. Mas tudo bem, eu consigo virar para o lado direito, então eu posso virar só para o lado direito. Sento de ladinho, né? Sento de ladinho. Então, essa é a consequência da inatividade. Ela tem duplo sentido. Tem o sentido que a pessoa está muito confortável. Não, está bom aqui. E, de fato, porque ela não está sendo solicitada
na parte cardiorrespiratória, de dar uma corrida, isso não acontece com frequência, ela está perdendo outras coisas que são essenciais e fundamentais, e de que ela não se deu conta e que ela se adaptou. De alguma maneira, ela se adaptou e parou de fazer. Né? E é engraçado a gente perceber que o corpo consegue dar mais uma chance, né? Então, como eu citei essa questão, eu não viro o pescoço para o lado esquerdo, mas eu viro para o direito, ainda bem, né? Que o pescoço tem dois lados. Mas o corpo foi feito, a cabeça, o pescoço foi feito para virar dos dois lados. E se tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer, é porque existe um problema. Então, quando você para de se movimentar, essas coisas precisam chamar a tua atenção, porque você se acomoda e então, eu tô bem, eu só fico bem quando eu fico deitado, e tem que ser naquele sofá, né? Porque sentado minhas costas dói, de pé também cansa, então eu gosto de ficar deitado. E são essas coisas que, neste período, a gente precisa estar bem atento. E a gente precisa ficar atento. Talvez não seja um momento de você se tornar um atleta, porque não há condição para isso, mas é momento de você se exercitar. Você precisa fazer alguma coisa dentro de casa e lutar em relação a essa restrição que a pandemia nos trouxe, né? Que foi uma restrição inesperada. Eu parei, só voltando um pouquinho, a clínica parou 15 dias para nos reorganizar. Sim. Nós estamos há quase 5 meses parados. Então, se nesse tempo você não conseguiu refletir em algo que você possa fazer, que você se movimente, está na hora de começar. Já deu tempo suficiente. Entendi. Ô, Jô, e aí, por exemplo, os idosos estão dizendo que eles vão ficar em casa mais tempo, e é para ficar e não é para sair. Uhum. E eu me lembro muito bem, eu tinha uma vizinha que ela andava no quintal dela, mas ela caminhava todos os dias. Uhum. E era uma senhorinha. Uhum. Ela andava para frente, para trás no quintal dela. Mas a maioria anda na rua. A maioria dos idosos do meu bairro, eles andam na rua. Uhum. E agora você não vê mais, não tem mais ninguém caminhando. Me preocupa muito os idosos, Jô. O que eles podem fazer dentro de casa para se movimentar? Então, vamos lá, né? Eu tive uma idosa aqui, eu não sei se minha mãe está conseguindo assistir a live, mas eu tive a experiência dentro de casa. Tem um bocado de gente aqui vendo a gente, ó. A Estelinha tá reclamando das dores, precisa que a mamãe cuide dela. Tá reclamando que tem dor no braço. O Joe tá aqui com a gente, o Marcelo Braga, a Letícia. Tem uma galera aqui, amigos meus também, que estão nos vendo. E todo mundo tá de olho aqui, Ju. Tá, mas eu quero comentar dessa parte que eu comentei da minha mãe. E eu acredito que ela não ia conseguir entrar, porque ela estava com problema na internet dela. Mas o que é o seguinte, o idoso precisa se movimentar. O que acontece? O idoso, nós precisamos ter em mente... Tá cortando um pouco, tá cortando um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou? Opa. Vamos ver se estabilizou. Melhorou? A minha ainda internet... tá cortando. A minha internet... tá cortando um pouquinho. A minha tá boa, veja aí. Tá ouvindo? Deu? Peraí, só um pouquinho, Jô. Tá cortando um pouco. De repente, movimentar um pouco o celular e voltar, talvez ele se estabilize. Veja aí. Cortou bastante agora. Deu? Tá ouvindo, Maga? Agora tá voltando, Jô. Vamos ver se estabiliza. O Sérgio disse que tá ouvindo. É que as meninas falaram que estão ouvindo. Tá. Posso falar ou não? Eu não sei se sou só eu que não tô te ouvindo. Ô, Jô, diz que estão te ouvindo. Acho que é só eu que tô cortando. Peraí, vamos mexer um pouco o meu aqui. Fala aí, vamos ver. Acho que agora ficou. Vai, vamos lá.
Então, você falou do idoso, né? É importante a gente, de uma vez por todas, assumir que o idoso não pode ficar em casa para fugir da Covid sem se movimentar. Os prejuízos são enormes. O leito é inimigo do idoso. Nós precisamos ter em mente que, com o passar do tempo, nós começamos a perder osso. E quando a gente está falando de idoso, já estamos no momento em que já se perdeu bastante osso. Né? Nós também perdemos líquidos corporais, que são os lubrificantes das articulações. Os nossos espaços interarticulares, eles estão diminuídos. E as doenças articulares, elas são muito mais frequentes na idade avançada. Existem inúmeros problemas que a falta do movimento para o idoso vai causar. Problemas cardiorrespiratórios, uma série de coisas que a gente demoraria aqui para conversar, e não é tanto a minha especialidade, mas vou focar no aparelho locomotor. Então, tudo que não mexe, para de mexer. E se você para de mexer e ainda tem esse fator da idade associado, você pode parar de mexer de maneira permanente. O que acontece é que quando você chega numa idade mais avançada, alguns problemas já se tornaram crônicos, aquilo que eu falei no início. Então, se você tinha lá uma dor no joelho, hoje você já tem uma artrose. Se você tinha um problema no ombro, ou uma tendinite, ou uma bursite, então você já tem isso de maneira mais acentuada. Se você tinha um problema na coluna, uma dor de vez em quando, agora você está lidando com o desgaste das vértebras entre as articulações. Então, você imagina tudo isso associado à falta do movimento, então você já tem diminuição do espaço, o corpo vai achatando e cedendo à força da gravidade e os espaços vão diminuindo mais ainda. Os músculos vão atrofiando e o movimento acaba sendo perdido cada vez mais. A minha mãe estava aqui em casa, e eu vou usar ela como exemplo. Minha mãe estava com uma cirurgia marcada para o joelho, para fazer uma artroscopia no joelho esquerdo. Ela tem outros problemas de coluna e de postura, e nós desmarcamos essa cirurgia, porque foi no início da pandemia. E ela veio ficar comigo aqui. E na iminência dessa cirurgia, o joelho dela estava com uma pequena limitação, ela caminhava. Aquilo que eu falei para vocês, o corpo acha mecanismo, caminhava apoiando do outro lado, né? Usava apoio e tudo. Quando começou a pandemia, quando começou a quarentena, a mensagem que vinha para o idoso sempre foi muito forte de que ele tinha que ficar em casa e ele foi tirado muitas coisas dele. Então, a tendência era ficar na cama. Ela ficou 2 dias. Aí eu e o Sérgio, para quem não conhece, nós dois somos fisioterapeutas e nós estávamos aqui os dois com ela. Nós imediatamente falamos, não, a senhora tem que ter uma série de exercícios aqui em casa. Talvez você que esteja me ouvindo esteja perguntando, mas é porque vocês sabiam qual exercício dá para ela. Claro, ela teve essa vantagem, mas para quem não tem um fisioterapeuta em casa, tem vários programas simples que podem ser usados. O importante é ter em mente que tem que fazer movimento. E esses movimentos, eles podem ser movimentos simples, movimentos do dia a dia. Então, se você, para dar uma orientação prática para quem está nos ouvindo, né? Você precisa mexer os braços, você precisa mexer as pernas, você precisa mexer o que a gente chama de tronco, que é essa parte do corpo, do ombro até a cintura. Você precisa movimentar os quadris. E se não há nada que te atraia, por exemplo, pode dançar, o idoso pode dançar em casa, ligar uma música e dançar um pouquinho. Mas movimentos simples de braço e de perna, sentar e levantar da cadeira, levantar e abaixar os braços, abrir e fechar,
ficar na ponta dos pés, com apoio, colocar as mãos sobre uma mesa, sobre uma cadeira e ficar nas pontas dos pés. E mesmo no seu caso, com 74 metros quadrados, tem que andar do banheiro até a cozinha e da cozinha até o banheiro. E o que foi importante e que a gente experimentou aqui é que o idoso ele precisa desse estímulo. Então, se o idoso não estiver sozinho, estiver um jovem junto, ele tem que dar esse estímulo. E também estabelecer metas. Essas metas seriam assim, olha, hoje você fez 10 voltas, você andou 10 minutos, amanhã você anda 15, ou você anda 20 minutos, e vai aumentando gradativamente essa atividade. Então, não pode idoso ficar em casa por causa do Covid e ficar sem fazer movimento. E não é lavar a louça da pia, porque eles são esforçados, né? Eu gosto de fazer essas tarefas, porque essas são tarefas estáticas também. Uhum. Toda vez que se você parar na frente da pia e ficar mexendo só as mãos, é bom para a sua cabeça, é bom também para a organização da casa, mas para o seu corpo não, porque gera tensão e você não consegue o objetivo da dinâmica, que é o que a gente espera. Passar uma roupa também pode passar, mas não é isso. Então, o idoso ele precisa sentar e levantar, 10 movimentos. Ele precisa estar deitado no leito, levantar e abaixar o braço, segurar uma almofada, uma bolinha, traz para cima e traz para baixo. Levantar o quadril fazendo a ponte, como a gente costuma chamar esse exercício, que é levantar o quadril da cama. Deitar, descolar o quadril da cama, né? Deitado com as pernas dobradas, descolar o quadril da cama. Isso. Um pouquinho do abdominal, a maioria vai ter dificuldade, mas não custa. Deitado mesmo, trazer a mão até o joelho, mesmo que o corpo não saia muito. Uhum. O que tem que ter em mente? Não precisa fazer nada excessivo, mas precisa fazer todo dia. E cada dia um pouquinho mais. Aumentar o número de repetições e o tempo de permanência nesse exercício. Eu acho que isso é fundamental e o idoso precisa sim fazer exercício e ele não pode ficar em casa. Eu tenho chamado a atenção. E idoso, gente, idoso não é o velhinho de 80 anos, né? Nem posso chamar assim. Mas idoso somos nós. A partir dos 50 anos, a gente não pode ficar em casa sem fazer um movimento. E a gente tem que dar um jeito nisso. Ô Jô, aí eu até anotei que uma das perguntas que me fizeram quando eu falei que ia falar com você foi sobre as crianças. Falar que as crianças estão ligadas no 220 porque estão trancadas dentro de casa sem atividade. Uhum. Tem alguma coisa que relaxa as crianças? Porque o idoso precisa de movimento. A criança, ela corre dentro do apartamento, mas é pequeno demais para ela. Eu acho que tem alguma coisa para desligar, que a gente liga e tem alguma coisa que desliga essa molecada para dormir no horário, que estão dormindo 4 horas mais tarde do que o de costume. Bom, as crianças, eu diria assim, que bom que elas estão se movimentando, mas as crianças precisam de regra e a criança precisa de um líder, né? Eu diria que existem formas de cansar a criança com uma orientação e um programa inteligente que os próprios pais podem propor. Por exemplo, medir um cômodo com os pés. Então, você pisa, põe um pé depois do outro e pede para contar quantos pés tem e mede, e aí o objetivo, mede uma vez, mede duas, cada dia um tanto para fazer essa tarefa. Outra coisa, ficar um tempo numa perna só, com os braços esticados. Quanto tempo você consegue ficar? 30 segundos, 1 minuto. Se tem 2 irmãos, fazer uma pequena disputa entre eles, né? Outra coisa que seria interessante é esquiar sem neve, nadar sem água. Né? São movimentos diferentes com um nome que a criança pode se interessar. Eu entendi a sua pergunta, você falou de como relaxar a criança. A criança fica no 220, precisa gastar energia para ela poder relaxar. Mas se ela sentir que
que ela tem valor aquilo que ela faz, talvez ela se aquiete e se envolva com outra atividade. Mas eu tenho uma preocupação com as crianças, e aí elas se dividem em faixas etárias, que a tendência da minha infância era que nós brincávamos de amarelinha, de pular corda, de jogar bola, e a gente brincava na rua. E as crianças hoje, elas têm computador, elas têm tablet, elas têm celular. Então, aquilo que eu falei do indivíduo que se acomoda, lembra que quando você me perguntou da atividade física? Sim. Que se ficar sem movimento, tem um indivíduo que sente falta, que essas crianças estão sentindo falta de movimento, e tem a criança que vai se acomodar, que vai ficar calma demais. E essa criança, ela ainda está se desenvolvendo para ser um adulto ativo, que seria o ideal. Se ela se acomoda e se ela deixa o corpo tomar conta dela, então, aí nós vamos ter um outro problema, né? Então, o que eu sugiro para os pais em relação às crianças é que a atividade deles seja dirigida e que tenha movimentos, mas que tenha regra. Como dizer assim, 10 movimentos de braço não dá pouco. Se a criança for tiver muita energia, aumenta o número de repetições. Então, em vez de ser 20, tem que fazer 30. Vai fazer o polichinelo, vai fazer flexões com os braços, depende da energia da criança. Mas isso é benéfico para a criança. E não pode ser dado como castigo. Tem que ser dado como um prêmio, né? Para que e eu acho que é importante a observação do progresso, que a criança gosta de ser estimulada. Olha quanto ele progrediu, né? O que ele pode fazer amanhã. E assim, eu creio que para relaxar a criança, nada como cansar. Diz que a máxima contração do músculo leva ao máximo relaxamento. Essa é uma teoria que a gente adota na reabilitação. Quanto mais tenso o seu músculo ficar, quanto mais contraído ele ficar, o corpo reverte isso fazendo o máximo relaxamento. Então, quanto mais contração você der dirigida para essa criança, mais o corpo dela vai pedir para descansar. A Beth está aqui, a Beth anda judiando dos netos, viu, Jô? Porque ela está falando assim, ó, de 500 saltos de sapinho, salta e agacha, 1000 polichinelos. É isso aí, tá certo? Bota a molecada para virar cambalhota no colchão. E como eles ficam, né, depois disso? Eles ficam cansados, satisfeitos, receberam atenção. Que bom, né, que a Beth pode estar perto dos netos dela, né? Que bom, Beth, não reclama. Não reclama. Não reclama, Beth. Ó, ainda bem que não é o Zoom, porque senão a Jo tava com a foto do Oliver aqui pra gente. É verdade, é verdade. É verdade. Muito bom. Ô, Jô, e assim, a gente tem que se mexer em casa. Tem exercício que é seguro para todo mundo, que não tem problema as pessoas fazerem? Qualquer um pode fazer? Tem muitos exercícios, e esse tempo que a gente está em casa, eu vi, tem vários programas na internet, as pessoas estão buscando isso, né? Quem está buscando vai encontrar. Mas você precisa, eu acho que o que é útil eu falar nesse momento que você me deu a oportunidade, são os critérios e princípios para você escolher o melhor programa para você. Então, um programa bom não é o programa mais complexo, é o programa mais simples e que você consiga fazer com perfeição, reproduzir exatamente aquilo que você está vendo, seja por vídeo, seja por imagem, tá? E um programa bom de exercício para você fazer em casa, ele deve mexer o corpo todo. Eu costumo, assim, porque você perguntou para todos, né? E aí, o grau de dificuldade é de acordo com a condição da pessoa. Mas o ideal seria você começar exercícios, então, deitado, depois sentado e depois de pé. Então, essa já é uma boa ordem de proteção do corpo. E nessas posições, por exemplo, quando você está deitado, o que o teu programa, o programa escolhido tem que atender? Você tem que mexer braços, você tem que mexer as pernas e você tem que mexer o tronco, quadril e abdominais.
Então, você já tem um princípio. Então, deitado, eu vou mexer braço. Então, meu braço vai para cima e vai para baixo, abre e fecha. Pode usar uma bolinha, pode usar uma almofada, pode usar uma latinha de óleo, pode usar eu não recomendo que você use um pezinho logo de cara, que a tua articulação pode se ressentir. Mas, evoluindo, você pode fazer. Pode usar um bastão, que eu acho que é legal, aqueles elásticos e tudo. Então, você faz uma série de braços. Outra coisa, é importante você ter um número de repetições que você vai reproduzir em todos esses movimentos. Então, se você começou com 5 repetições de braço, na posição deitada, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Beleza. Aí você vai para as pernas. Então, você levanta uma perna, levanta a outra, estica um joelho, estica o outro, levanta o quadril e volta e tenta levantar o tronco. Tudo 5 repetições. Ok. Você fez esses exercícios deitado. Acabou? Não. Agora você vai sentar. E aí você senta, você pode repetir o mesmo princípio. Ou observar se o seu programa, o programa escolhido, está seguindo esse princípio. Então, sentado é a mesma coisa. Você vai mexer os braços para cima e para baixo. Você vai mexer o pescoço. Sentado é melhor para você mexer o pescoço, então você pode mexer para um lado e mexer para o outro. Vai levantar o joelho, ficar na ponta do pé, ainda sentado. Não disse para sair da cadeira. Uhum. Vai esticar o joelho para frente, vai fechar os joelhos para dentro, vai abrir o quadril, né? Afastando os joelhos, aproximando um joelho do outro, afastando um joelho do outro. E assim você termina uma sequência na posição sentada. Aí você, então, sai da cadeira e fica de pé. E aí é mais uma repetição. Senta e volta, senta e volta. E depois, na posição de pé, levanta braço, abre braço, levanta uma perna, abre a perna, vai para frente. O que eu falei, a minha intenção ao sugerir esses princípios é que isso fique gravado na memória de quem está ouvindo. Porque são movimentos que são naturais já do nosso corpo, que a gente usa movimentos para pegar naturais, que a gente usa para andar, que a gente usa para olhar para um lado e para o outro. São exatamente. Movimentos, só que a gente vai fazer pensando neles, né? Vai fazer pensando, colocando o número de repetições, né? E aumentando gradativamente essas repetições. É nítido quando você começa a fazer que você percebe uma evolução no corpo. Eu vi aqui a Estela está perguntando de alongamento. O alongamento, ele é fundamental. Eu acho que você vai me dar a oportunidade de falar dele mais à frente. Mas, nesse primeiro momento, que a gente está focando, o paciente que está lá em casa, que precisa se mexer, ele precisa começar a fazer exercício. E os alongamentos, eles existem para todas as articulações. Mas tem um alongamento completo, que se eu tiver tempo eu mostro aqui, que aí você já teria para todo o corpo, se a gente conseguir dar um foco aqui, eu peço a ajuda do Sérgio, aí no finalzinho eu mostro um alongamento que ajudaria todo o corpo, que seria útil também, que você conseguiria fazer. Muito bom. Ô, João, tem exercício para melhorar a nossa capacidade pulmonar? Está todo mundo preocupado porque essa doença é respiratória, porque pega o pulmão e não sei o quê. Que tipo de exercício melhora a capacidade pulmonar? Bom, vamos lá. Existe exercício que melhora a capacidade pulmonar. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho em relação a essa preocupação da Covid-19. Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Então, existem doenças pulmonares como enfisema, como pneumonia, como bronquite, como asma. São doenças que necessitam de melhorar a capacidade ventilatória, que isso seria a capacidade pulmonar, a quantidade de oxigênio que o teu pulmão recebe, que ele consegue absorver, consegue entrar no seu pulmão, tá? E exercício, toda atividade física, todo movimento exige o pulmão e automaticamente está
treinando o seu pulmão a ficar mais ventilado. O que acontece é que quando você tem uma doença pulmonar e a Covid entra, sendo mais uma doença que acomete os pulmões, naquele momento, você passa a ficar vulnerável às infecções bacterianas que produzem líquidos purulentos, que seriam as secreções que se acumulam normalmente na base do pulmão. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando você tem a presença dessas secreções, desse líquido no pulmão, você impede a entrada do ar, há uma obstrução. Claro que se for no pulmão total, acabou, mas nunca é no pulmão total, é sempre numa parte do pulmão. Então, ela diminui a capacidade respiratória. Então, o tratamento é você mandar embora isso que está obstruído e ganhar espaço para que o ar volte a ventilar. Ou o contrário disso, uma evolução negativa, é o pulmão ficar tomado e o ar não entrar mais. É essa que é a dificuldade e que os pacientes acometidos da Covid-19, quando desenvolvem o problema pulmonar, eles passam a ter obstrução alveolar. Bom, então qual que é um comentário prático que eu poderia dar para esses pacientes? Primeiro, todo paciente com dificuldade respiratória ou com doença pulmonar, ele tem o hábito, ele preferencialmente de dormir com o tronco elevado, semi-deitado e ficar deitado de barriga para cima. Certo. Pode parecer que nessa posição entra mais ar, mas só que o pulmão, ele tem a parte anterior, a parte posterior, ele tem o pulmão do lado direito e tem do lado esquerdo, superior e inferior. E todo o trajeto do nosso ar, ele é feito no meio, através dos brônquios. Você tem ali, é como se fosse um encontro do pulmão, e você tem, para sair essa secreção, tem que sair por onde entrou, pela boca ou pelo nariz. Então, quando você fica deitado com o decúbito anteriorizado, a secreção deposita, e ela não vai sair sozinha. Tem várias manobras que ajudam a secreção soltar. E a respiração forçada, ela também ajuda. O próprio movimento, a troca de ar, ajuda. Então, a gente tem a tosse, a gente tem o espirro, a gente tem mecanismos do próprio corpo que ajudam a expelir. Mas é muito importante o paciente, se ele tiver algum problema respiratório nessa fase, então ele procurar fazer os exercícios que com certeza alguém já orientou, já deve ter feito algum tratamento. Então, são exercícios normalmente de soprar uma bexiga, exercícios que você vai segurar mais tempo a expiração do que a inspiração. Ah, tá. O que foi, bem? Canudinho, ele está me ajudando aqui. Assobio, esses exercícios para soltar o ar. Quando você tira o gás carbônico, mesmo que haja obstrução, você libera o espaço do gás carbônico para o oxigênio entrar. E a outra dica é que precisa mudar de posição. Não dá para ficar só deitado, semi-deitado e de barriga para cima. Então, o paciente precisa mudar. Se aconteceu com alguém que está ouvindo, algum familiar, e que pegou essa Covid-19 e quer prevenir o agravamento, começa a mudar de posição. Tem que ficar 1 hora em cada posição. Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, barriga para baixo, barriga para cima. O tronco para cima também é bem-vindo e, às vezes, o tronco para baixo. O tronco para baixo, cabeça para baixo. Então, todas as posições são importantes. Tá? Informação. Porque isso vai ajudar a drenagem, você vai estar medicado e a secreção vai estar sendo combatida por antibióticos, eu não sei qual vai ser a conduta do seu médico, mas uma vez que a secreção está lá, a parte mecânica dela, o movimento dela tem que ser assim, ela tem que sair, ou pela tosse, ou pelo espirro, outra coisa, hidratar, né? Usar lubrificante não, o rinossoro, um hidratante das vias aéreas superiores, tomar bastante água
e praticar, se for possível, algum tipo de movimento, aí depende da condição da pessoa, mas a mudança de decúbito tem que existir, tem que mudar de posição. Certo. Ô, Jô, a gente tem 15 minutinhos ainda para conversar e eu tenho uma curiosidade aqui importante, que é com relação a RPG, que é a sua especialidade, tá? Eu acho. Tá. Acho que é. Por quê? Porque a gente está trabalhando em home office. Eu já estou já há um tempo em home office, mas tem gente que foi agora para casa meio corrido. E essa pessoa está num ambiente que ela adaptou para trabalhar. Na empresa ela tinha uma mesa numa altura certa, cadeira legalzinha, não sei o quê. Agora ela está em casa. A gente não sabe quem vai voltar e quem não vai voltar para o escritório. Talvez empresas vão deixar a gente em casa até. Que dica que a gente tem para essas pessoas não ficarem todas doloridas, porque tem gente reclamando de dor lombar já, de montão. O que você acha que é o principal para quem está em home office? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se você já fez um tratamento anterior, procure o profissional que te atendeu e peça para alguém fotografar a posição que você está. E essa pessoa vai poder te ajudar. Eu mesma tenho feito isso, peço para os meus pacientes, tira uma foto de como você está, para a gente poder dar um palpite da parte de ergonomia. Como é que você se adaptou a sua mobília, o seu computador? O que acontece é que nós temos tamanhos diferentes, né? Esses dias eu estava falando com a minha sobrinha, e ela está fazendo home office desde o começo da pandemia, é uma excelente advogada, e ela me falou que estava com dor nos punhos. Eu falei, tira uma foto. E a gente descobriu que a minha sobrinha ela é bem alta, ela está com uma cadeira excelente, que não serviria para mim, porque a minha cabeça ficaria fora mas para ela fica bom. Só que a bancada dela não permite que a perna dela fique embaixo da bancada. Isso automaticamente, ela teve que ficar pendurada na mesa. E bastou esses meses de trabalho, ela já estava com dor. A gente conversou e ela então passou a usar o teclado, como que chama? Sem fio, né? O teclado sem fio. Eu falei para ela, traz o teclado para perto de você, e aí vem, então, a dica prática. Cotovelos tem que estar a 90 graus, o quadril, a articulação entre o tronco e a perna, tem que estar a 90 graus, e joelhos a 90 graus. O que acontece é que a gente acha que isso não é possível, mas é. Se você está com um laptop, por exemplo, talvez, e você é muito grande, o laptop normalmente é pequeno. Então, seria legal você ter uma tela maior e você ter esse teclado, essa extensão do teclado, tá? Então, tem que ser compatível com o seu tamanho. Mas é importante que você faça essa adaptação. Porque tem uma coisa que a gente não percebe, é que o corpo, ele tem os mecanismos de defesa e nós temos uma coisa que se chama resistência. Então, você consegue trabalhar assim. E você acha assim, não, depois eu tomo um relaxante muscular, tomo um banho quente, eu deito e está tudo bem. Mas não é bem assim. Você vai criando vícios e você vai gerando atrofias e hábitos que vão trazer para você consequências. E o tempo que você menos espera, né? Eu não sei se já posso falar das dores lombares agora. Pode, manda bala. Vou emendar, então. Então, as pessoas, elas estão nessa posição e a maioria é sentada, certo? O ideal seria que a pessoa... não dá para trabalhar de maneira ininterrupta. Quando você fica de maneira... sem fazer interrupção, eu já vi muita gente que vai mudando de tal jeito, vai descendo na cadeira, já vi gente até trabalhando com o pé em cima da mesa, e vai acomodando para cá, vai acomodando para lá. Isso não é uma coisa assim absurda que eu estou falando. Se você se identificou que está me ouvindo, então fique atenta aí o que nós vamos conversar. Você vai ajustando para lá e para cá o seu corpo e vai fugindo da dor, que
com certeza a dor já te avisou lá atrás que era momento de você parar e dar uma alongada. Talvez esse alongamento que um alongamento prático, pelo menos. Mas se você fica sem parar, o teu músculo dói, então você ajeita de um lado, ajeita do outro, e vai se entortando na cadeira, e vai trabalhando, e o seu corpo vai indo para o espaço. E aí, a grande maioria comete um erro que é crucial e que, se não ocasionou a dor lombar, piora, se ela teve outra causa, piora. Porque nós acreditamos que, eu me incluo nesse meio, mas eu sei que está errado, que para corrigir a postura tem que endireitar o ombro. Vê se vocês me veem aqui, ó. Então, nós acreditamos que a gente tem que jogar o ombro para trás. E esse é o mecanismo. Então, você está lá todo cansado, todo cheio de dor, e aí você, então, continua digitando lá e vai se endireitando, vai jogando o ombro para trás, cada vez mais, e se entorta. Se você está aí, está me ouvindo, põe a mão na sua lombar agora e se entorta para trás e vê o que aconteceu lá na lombar. Você faz um buraco. Esse buraco comprime o disco. Isso dá dor lombar. O que tem que mudar, e você pode fazer isso só com essa dica que eu vou dar, que você tem que acertar o centro de gravidade do seu corpo. Além de manter esses ângulos de 90 graus para cotovelo, 90 graus para quadril, 90 graus para o joelho, você tem que acertar o centro de gravidade. E para a tua informação, o centro de gravidade está na bacia, não está no ombro. Quando você mexe o ombro, você provoca um novo desequilíbrio. Então, o teu ombro tem que estar relaxado, de preferência apoiado, com os cotovelos a 90 graus. E como você faz para achar o centro de gravidade? E aí é uma dica que a doutora Jo gosta de dar para os pacientes. Eu falo desde o primeiro dia, e vou contar uma coisa para vocês. Eu falo no primeiro dia e vou falar até a 10ª sessão. O paciente fala assim, eu não lembrava disso. Mas você que está me ouvindo hoje vai lembrar. Você tem que contrair a musculatura do assoalho pélvico. Isso para falar bonito, tá? Que é o bumbum. É a musculatura. Vou falar bonito de novo. Você tem que contrair o esfíncter anterior e o esfíncter posterior. E ao contrair a musculatura do assoalho pélvico, e se você estiver sentado agora e você fizer isso, você vai achar o centro. O teu corpo entra no eixo. E aí, a partir dessa contração, você acha o assento do teu corpo, que está embaixo do seu glúteo, você vai ver que tem uma saliência do osso. Essa é a posição correta para você sentar. Os ossinhos têm que estar certinho no assento. Certinho no assento. E você não tem que estar largado para trás e nem empinado para frente. Essa dica vai amenizar, pelo menos, é difícil falar em porcentagem, mas vai amenizar muito os seus problemas lombares. Vai evitar muitos problemas. O contrário disso, a persistência em endireitar o ombro, em ficar se ajeitando para um lado e para o outro, em ficar pondo a perna para cima, vai, pelo contrário, criar um problema nos seus discos, né? Uma hérnia de disco, um pinçamento, um problema agudo que você vai procurar emergencialmente um médico ou um tratamento de fisioterapia, ou um problema crônico em que você vai ter sempre que intervir e tomar medicamento e uma série de coisas aí. Não sei se ficou claro, se eu falei muito atropelado. Ô, Jô, vai faltar tempo pra gente, porque, olha, eu queria conversar muito ainda. Temos só 5 minutinhos para a gente terminar. Você está indo ver o Oliver, né? Eu quero ir ver o Oliver. Ô, João, 15 horas de viagem. Vai ter alongamento ou você vai esquecer do alongamento e só vai querer agarrar filho e neto? Bom, vamos lá. Ver o Oliver, para quem é vó, para quem já viveu essa experiência, eu digo que é encantador. Eu tenho visto o Oliver por vídeo, eu tenho acompanhado o desenvolvimento dele, eu sou muito grata a Deus. Mas o que um neto faz com uma avó é fazer com que ela queira se sentir jovem e com que ela queira ter saúde para acompanhar a vida dele, o desenvolvimento dele. Então, todo o meu treino, todo o meu preparo está sendo aqui. Uhum. E eu não quero que meu neto me veja mancando, saindo de um voo de jeito nenhum. Eu vou passar a maquiagem
Eu vou arrumar o cabelo e vou sair correndo que nem uma louca, se for o caso, né? Se eu tiver essa oportunidade, mas não quero nem saber de alongamento lá, o preparo é antes. Lá eu vou estar pronta para viver intensamente cada momento, para segurar, para estar com o braço forte. E se doer, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Vou estar inteira. Vou estar inteira. Muito bom, Jo, muito bom. Eu adorei as informações que você trouxe. Você foi genial, foi sensacional. Tenho certeza que vai ficar no IGTV para todo mundo ver e vai ter muita gente se aproveitando dessas informações da melhor maneira possível. Todo mundo que está com a gente está feliz de ter podido participar e vai ter muito mais gente que vai poder ver. Eu vou deixar no IGTV, aí você compartilha também no perfil da Serpa. Tá bom. E aí eu vou também pôr no YouTube para a gente compartilhar mais e mais, porque é muita informação boa. Eu agradeço muito você ter trazido isso para a gente. Eu também queria agradecer, Maga. Eu sou sua fã, você sabe disso. Tudo que você faz muito bem feito. Eu gostei muito, achei suas perguntas bem originais, bem oportunas para esse momento. Fiquei honrada em poder contribuir, trazendo alguma coisa prática, útil, fácil, das pessoas poderem se utilizar nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E, então, muito obrigada pelo convite. E para quem estiver ouvindo, vai passar. E você, se você se movimentar em casa, se você fizer a sua parte, vai passar e você vai ficar bem. Todo mundo vai ficar bem. E em breve, os nossos braços vão poder dar uma volta uns nos outros aí, como a gente falou no início. Muito bom, Jo. Beijo. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau.